Fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial na gestão financeira que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um determinado período. Ele permite acompanhar a saúde financeira, prever necessidades futuras e tomar decisões estratégicas. A análise do fluxo de caixa pode ser feita em diferentes horizontes de tempo, curto, médio e longo prazos. Fluxo de caixa de curto prazo geralmente abrange um período de dias, semanas ou poucos meses, até 12 meses. Ele faz um monitoramento da liquidez imediata da empresa, garantindo que haja dinheiro suficiente para cobrir as obrigações do dia a dia, como o pagamento de fornecedores, salários, contas a pagar. É essencial para a gestão operacional, permitindo identificar descompassos entre recebimentos e pagamentos e tomar ações corretivas rápidas, como negociar prazos ou buscar linhas de créditos emergenciais. Fluxo de caixa de médio prazo abrange um período de 1 a 5 anos, projeta as necessidades e disponibilidades de caixa em um horizonte mais amplo, considerando fatores como sazonalidade, investimentos planejados, expansão de atividade e possíveis variações no mercado. Auxilia no planejamento financeiro de médio prazo, permitindo avaliar a viabilidade de projetos, a necessidade de capital de giro e a capacidade de honrar compromissos futuros. Fluxo de caixa de longo prazo abrange um período superior a 5 anos, analisa a sustentabilidade financeira da empresa a longo prazo, considerando cenários econômicos futuros, investimentos estratégicos de grande porte, como aquisições ou expansão para novos mercados, e o retorno sobre esses investimentos. Ele é fundamental para o planejamento estratégico de longo prazo, auxiliando na tomada de decisão sobre o futuro da empresa, a necessidade de reestruturações financeiras e a capacidade de gerar valor para os acionistas. Tipos de fluxo de caixa. Para uma análise completa, o fluxo de caixa geralmente é dividido em 3 atividades principais. Primeiro, fluxo de caixa operacional. Ele reflete dinheiro gerado ou gasto nas atividades principais do negócio, como venda de produtos, serviços, pagamento a fornecedores e salários, e é um indicador crucial da capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações. 2. Fluxo de caixa de investimento. Ele demonstra as entradas e saídas de caixa relacionadas à compra e venda de ativos de longo prazo, como imobilizados, máquinas, equipamentos, imóveis e investimentos financeiros de longo prazo. Fluxo de caixa de financiamento. Ele apresenta as movimentações de caixa relacionadas a empréstimos, financiamentos, emissão de ações, pagamento de dividendos e outras atividades de captação ou devolução de recursos financeiros. A análise conjunta desses 3 tipos de fluxo de caixa em diferentes horizontes de tempo oferece uma visão abrangente da saúde financeira da empresa e de sua capacidade de gerar valor de forma sustentável. Projeção de fluxo de caixa. A projeção de fluxo de caixa é uma estimativa das entradas e saídas de dinheiro que uma empresa espera ter durante um período futuro específico. Ela se baseia em dados históricos, tendenciais de mercado, orçamentos de vendas e despesas e outras informações relevantes para antecipar a movimentação financeira da organização. Em outras palavras, a projeção de fluxo de caixa é como um mapa financeiro do futuro da empresa, ajudando a prever se haverá dinheiro suficiente para cobrir as obrigações, realizar investimentos e manter a saúde financeira. A importância da projeção de fluxo de caixa. Ele tem a sua importância devido à antecipação de problemas de liquidez, planejamento financeiro, tomada de decisões, controle de gastos, negociação com stakeholders, identificação de oportunidades. Como elaborar uma projeção de fluxo de caixa?
A elaboração de uma projeção de fluxo de caixa geralmente envolve os seguintes passos: definir o período da projeção, levantar dados históricos, estimar as entradas de caixa, estimar as saídas de caixa, determinar o saldo inicial de caixa, calcular o fluxo de caixa líquido, analisar e ajustar a projeção. Técnicas de projeção de fluxo de caixas. Existem, na verdade, diferentes técnicas que podem ser utilizadas na elaboração da projeção do fluxo de caixa, incluindo método direto, baseia-se na previsão das entradas e saídas de caixa operacionais a partir de transações de recebimento e pagamento. Métodos indireto, parte do lucro líquido é ajusta por itens que não afetam o caixa, como depreciação, e por variações nos ativos e passivos operacionais. A análise de tendências utiliza dados históricos para projetar fluxos futuros, considerando taxas de crescimento ou de declínio. A análise de cenários cria diferentes cenários, otimistas, pessimistas e mais provável, para avaliar o impacto de diferentes variáveis no fluxo de caixa. Orçamento base zero requer a justificativa de todas as entradas e saídas de caixa a partir do zero, sem basear em dados históricos. Então, técnicas de projeção de fluxo de caixa tem várias técnicas, que podem ser utilizadas na elaboração da projeção e no fluxo de caixa. São eles método direto, método indireto, análise de tendência, análise de cenários e orçamento base zero. A escolha da técnica mais adequada dependerá das características da empresa, da disponibilidade de informações e do objetivo da projeção. É importante que a projeção seja realista, detalhada e revisada periodicamente para garantir sua utilidade na gestão financeira. Orçamento de caixa. O orçamento de caixa, também conhecido como previsão de caixa, é uma ferramenta fundamental de planejamento financeiro que detalha as entradas e saídas de dinheiro esperadas para uma empresa durante um período específico, que pode ser mensal, trimestral, anual. Ela é uma projeção do fluxo de caixa futuro e tem como objetivo principal prever se a empresa terá caixa suficiente para cobrir suas obrigações e atingir seus objetivos. O orçamento de caixa responde à pergunta: teremos dinheiro suficiente no momento certo para pagar nossas contas e realizar nossos planos? Diferença entre orçamento de caixa e projeção de fluxo de caixa. Embora os termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, pode haver uma sutil diferença. Projeção de fluxo de caixa geralmente é mais ampla e pode desenvolver cenários múltiplos e horizontes de tempo mais longos. Podem ser usados para análises estratégicas e de longo prazo. Orçamento de caixa tende a ser mais detalhado e focado em um período específico, geralmente o próximo ciclo operacional ou ano fiscal, com o objetivo principal de controle financeiro e curto prazo e garantia de liquidez. No entanto, na prática, ambos os termos se referem ao processo de estimar as futuras entradas e saídas de caixa. A importância do orçamento de caixa, ele garante a liquidez, planejamento de investimentos, controle financeiro, suporte à tomada de decisão, comunicação com stakeholders e melhora a gestão do capital de giro. Como elaborar um orçamento de caixa? A elaboração de um orçamento de caixa geralmente envolve as seguintes etapas: determinar o período do orçamento, estimar as entradas de caixa, recebimentos de vendas à vista, recebimentos de contas a receber, outras receitas operacionais, receitas não operacionais, novos financiamentos, estimar saídas de caixa, pagamento de fornecedores, pagamento de salários em carros, pagamento de despesas operacionais e pagamento de impostos e taxas, Também entra aí empréstimos. Fluxo de caixa pelo método contábil. O termo fluxo de caixa pelo método contábil geralmente se refere à elaboração da demonstração do fluxo de caixa, a DFC, um relatório contábil obrigatório para muitas empresas, que apresenta as entradas e saídas de caixa durante um determinado período.
classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Dentro da DFC existem dois métodos principais para apresentar o fluxo de caixa das atividades operacionais: o método direto e o método indireto. O método indireto é frequentemente associado à perspectiva contábil, pois se baseia no lucro líquido apurado da demonstração do resultado do exercício, a DRE, e o ajusta para refletir o caixa gerado pelas operações. Fluxo de caixa operacional pelo método indireto. Este método não demonstra as entradas e saídas brutas de caixa das operações. Em vez disso, ele parte do lucro líquido, apurado pelo regime de competência, que pode não coincidir com o momento do recebimento ou pagamento, e o ajusta por itens que não afetaram o caixa, variações nos ativos e passivos operacionais, aumento nos passivos circulantes operacionais e diminuição nos passivos circulantes operacionais. Tá? Vantagem do método indireto. É mais fácil de preparar, pois utiliza informações já disponíveis nas demonstrações contábeis, DRE e balanço patrimonial, foca nas diferenças entre lucro líquido e fluxo de caixa operacional e que pode ser útil para entender as diferenças entre regime de competência e o regime de caixa. Desvantagens no método indireto. Não evidencia as fontes e usos brutos de caixa das operações, o que pode ser menos informativo para a análise da gestão operacional do caixa. Um exemplo simplificado de fluxo de caixa operacional, nós temos aí os itens lucro líquido, depreciação, diminuição de estoques, aumento de contas a pagar, aumento de contas a receber. Então aí ao lado está dizendo que seria para adicionar, que seria para subtrair. Esse fluxo de caixa aí ele deu um total de 120. Tá? O fluxo de caixa pelo método contábil se refere principalmente à demonstração do fluxo de caixa, elaborada utilizando o método indireto para a seção das atividades operacionais. As atividades de investimento e financiamento são apresentadas da mesma forma em ambos os métodos, direto e indireto, focada no fluxo bruto de caixa. Método do fluxo de caixa líquido. O termo método de fluxo de caixa líquido não é uma das classificações padrão para a elaboração da demonstração do fluxo de caixa, DFC, como método direto ou método indireto. No entanto, a expressão fluxo de caixa líquido é central para a própria análise do fluxo de caixa. O fluxo de caixa líquido representa o saldo final de dinheiro após todas as entradas e saídas de caixa terem sido consideradas dentro de um determinado período. Ele indica o aumento ou diminuição líquida do caixa da empresa durante esse período. Portanto, quando alguém se refere ao método do fluxo de caixa líquido, pode estar enfatizando a análise do resultado final do fluxo de caixa, em vez de um método específico da elaboração da DFC. Como o fluxo de caixa líquido é obtido na DFC. Na demonstração do fluxo de caixa, o fluxo de caixa líquido é calculado para cada uma das três atividades principais: fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais, fluxo de caixa líquido nas atividades de investimento e fluxo de caixa líquido nas atividades de financiamento. Tá? O aumento ou diminuição líquida do caixa é equivalente de caixa durante o período é obtido pela soma dos fluxos de caixa líquidos dessas três atividades. Tá? A fórmula para calcular seria aumento e diminuição líquida do caixa, né? Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais se soma, fluxo de caixa líquido da atividade também é somado e fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento. Somando os três, iria mostrar o aumento ou diminuição. Tá? O saldo final do caixa é equivalente a caixa final do período e então soma o saldo inicial do caixa equivalente de caixa com esse aumento e diminuição líquida. Tá? O método do fluxo de caixa líquido provavelmente se refere à análise do resultado final do fluxo de caixa.
o saldo líquido após todas as movimentações, em vez de um método específico de preparação da demonstração do fluxo de caixa, a DFC é elaborada utilizando um método direto ou método indireto para as atividades operacionais. Mas, em ambos os casos, o objetivo final é determinar o fluxo de caixa líquido para cada atividade e o impacto total no caixa da empresa. Se você viu essa terminologia em um contexto específico, pode haver uma nuance adicional. No entanto, na contabilidade padrão, o foco está no métodos direto e indireto para essa elaboração da DFC. O fluxo de caixa líquido é o resultado-chave dessa demonstração. Então, para a gente assimilar agora, fazendo um pequeno resumo, um fechamento, né? O fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, né? A importância de analisar as entradas e saídas de dinheiro em diferentes horizontes de tempo para a gestão da liquidez, planejamento e sustentabilidade. Quanto à projeção de fluxo de caixa, a estimativa das futuras movimentações de caixas crucial para antecipar problemas, planejar investimentos e controlar gastos. Com relação aos orçamentos de caixa, uma projeção detalhada das entradas e saídas de caixa para um período específico é essencial para garantir a liquidez e apoiar a tomada de decisão de curto prazo. O fluxo de caixa pelo método contábil faz referência à demonstração do fluxo de caixa DFC e é especificamente ao método indireto para apresentar o fluxo de caixa operacional, partindo do lucro líquido e fazendo ajustes. O método fluxo de caixa líquido, e a gente esclareceu que não é um método formal de elaboração da DFC, mas sim a análise do resultado final do fluxo de caixa após todas as movimentações.